Fala galera, boa tarde a todos. Muitas pessoas pediram para eu postar vídeo, então eu vou postar um vídeo no YouTube aí, espero que vocês gostem. Vai ser um vídeo bem técnico, vou explicar a operação de hoje, alguns pontos de estrutura, mudança de caráter e alguns critérios aí de lower high, lower low. Então vamos lá. EURUSD, ele vem em tendência de baixa, parece que não tem mais chão. Eis que eu marco nossos pontos de altos e baixos, né? Com essas bolinhas vermelhas. O fundo eu chamo de lower low e as altas a gente chama de lower high, né? Você pode chamar como você bem entender. O importante é você saber que é o fundo e o topo. Tem outro detalhe também que é o seguinte. Eu utilizava, não passo a utilizar mais, mas quem está iniciando, eu vou ensinar uma coisa chamada topo forte, fundo fraco, que é isso daqui, ó. Fundo fraco. Nós estamos aqui em tendência de baixa, e quando nós estamos numa tendência de baixa, a expectativa do mercado é sempre ele fazer novos baixos, ó. A partir do momento que você está numa tendência de baixa. E aí a cada quebra de estrutura, que são os BOS, você vai marcando aqui os seus lower high e lower low, beleza? Esse lower high, ele só vai ser confirmado quando você ver uma quebra de estrutura com o corpo do candle ultrapassando esta linha aqui, ó. Quebra de estrutura nós consideramos o corpo, tá? Muitas pessoas sabem, outras não. Dito isso, se esse alto foi capaz de quebrar o baixo, ele se torna aqui um fundo fraco. Então, se esse fundo é fraco, nós temos a expectativa de sempre que o preço fazer uma queda, ele vai fazer um pullback aqui, ó. Vai começar um pullback. Sendo que esse fundo é fraco, quando esse pullback se iniciar, esse aqui, ó, este também vai ser um fundo fraco. Porque a expectativa é de queda, galera. Então esse aqui é um fundo fraco. E veja o que aconteceu aqui. O preço fez, né, a queda, fez o seu pullback. Nós sabemos que esse é um fundo fraco. E a expectativa foi a nosso favor. Novo topo forte. Beleza? Então vamos lá. Lembra que esse fundo aqui nós chamamos de lower low, né? E nós precisamos marcar aqui esse lower low, essa bolinha que eu marquei aqui, ó. Quais os critérios que eu utilizo para marcar o lower low? Eu passei no Telegram, se vocês quiserem entrar no nosso canal aí, tem muitas dicas bacanas que eu passo. E quais que são os critérios do meu lower low? Água. O preço precisa fazer uma mudança de caráter. Eu marco lower low. Caso o preço vá pelo menos até 50% do range, eu marco o lower low. Danilo, como que eu sei onde está os 50% desse range que você está falando aí? Pega essa FIBO aqui, ó. Pega esse ponto mais baixo, que supostamente pode ser o seu lower low. E estica até o seu lower high. Beleza? Configuração da FIBO que eu utilizo, engrenagem, essa daqui, ó. Quem quiser copiar, fiquem à vontade. Dito isso, beleza? Agora vamos lá. O preço precisa se aproximar de 50% do range, seria esse ponto aqui, o 50%. Ó. O preço aproximou bem, né, nessa região. Então eu marquei o lower low. Ou o preço fizer aqui uma expansão, né, de aproximadamente 15 pips no 15 minutos. É uma média de volatilidade que eu uso. Cada um utiliza da sua forma que quiser, beleza? É o jeito que eu
critérios que eu uso para marcar o lower low. Cada um tem o seu, outra pessoa vai falar uma maneira diferente. Enfim, né? O importante é todos nós sermos lucrativos no mercado. Isso que é o importante. Dito isso, aqui nós temos zona premium. Tá azul, né? Vou colocar vermelho. Zona premium aqui nesse ponto. E aqui nós temos a zona de desconto. Então nessa FIBO, simples e objetivo, você vai vender na zona premium e vai comprar na zona de desconto. Danilo, vai encostar aqui, eu já vou comprar, eu vou vender aqui em cima? Claro que não, né? Você vai utilizar confirmações, mudança de caráter, flip, vai reduzir para 1 minuto para reduzir o risco. Se você quiser entrar em 15 minutos, você também pode entrar, desde que você tenha o gerenciamento de risco adequado, né? Então, beleza. Eu vou excluir aqui essas desconto e prêmio. A FIBO eu vou deixar aqui por enquanto. O interessante é que quem é aluno meu sabe que eu digo para não operar nessa zona neutra aqui, ó. Nós chamamos de zona neutra. Esse ponto aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Por quê? Porque aqui é uma zona onde tem muito ruído e ela não está entre prêmio nem desconto. Provavelmente você vai ver muita briga do preço nessa região. Se você não sabe operar aqui, não opera. Quer ser conservador? Vende aqui e compra aqui. Simples assim. Mas tem muito ruído aqui, ó. Continuando aqui, ó. Ele fica fazendo aqui, ó, nessa zona, ele fica estopando a galera. Eu vejo gente falando que tomou stop, mas se você esticar a sua FIBO, você vai ver que você tá numa zona de guerra aqui, né? Então não fica se matando aqui não, galera. Não sei que você sabe o que está fazendo. Mas ao mesmo tempo, o preço ele costuma reagir na zona de 50%. Isso não é uma regra, é uma expectativa. Você pode tentar um trade na zona de 50%, porque é uma expectativa que o nosso pullback sempre vai pelo menos até 50%, né? 50% do pullback, 50% do range, enfim. É uma expectativa, não é uma regra. Então, vamos lá. Por que eu vendi aqui em cima? Nós temos um inside candle aqui. Inside candle é um candle de indecisão, que ele fecha menor que o candle anterior. Então é um mercado que ele está indeciso e imediatamente ele tem uma queda, né? Ele tem um candle expressivo, deixou um pouco de imbalance aqui bem pequeno, uma IFC. E também tem outro detalhe, tem um processo que se chama drop, base drop, que é quando o preço cai, faz uma consolidação e cai novamente. Isso aqui se chama drop, base drop. Você vai ver muito no seu backtest aí, que eu tenho certeza que você vai fazer pelo menos 1 hora por dia. Senão você nunca vê os vídeos da Fractal nem o Instagram, porque se você não fizer backtest, você vai estar jogando seu tempo fora. Drop, base, drop. Na consolidação você marca um ponto de interesse. Não, um ponto de interesse aqui. E aí o preço possivelmente vai reagir aqui, para você fazer uma vendinha aqui. Nem sempre vai ser perfeito assim, né? Parece uma entrada de livro aqui. Hoje realmente o EURUSD presenteou a gente.
Então não conte com isso, que o mercado nunca ele é perfeito desse jeito aqui, igual hoje. Enfim, drop, base drop feito aqui, ó. Eu vi essa região confluindo com 50% da FIBO, que é um que eu falei para vocês que é um ponto que vai reagir, né? Expectativa que vai reagir. Então vamos lá. Planejei uma venda aqui, né? Vi essa possibilidade aqui e vamos vender. Vamos lá pro M1, vamos ver o que nós conseguimos fazer aqui. Esse é aquele ponto de interesse lá, tá? Primeiro ponto. Vocês viram que eu fiz várias entradas de venda. Por quê? Hoje realmente, galera, tava de livro, porque quando eu vejo o preço fazer uma liquidez dessa aqui, que eu chamei de pool de liquidez, vocês ouviram que eu digitei lá no Instagram? Por mais que a minha análise, vamos supor que a minha análise estaria errada, né? Vamos supor que quando eu vendesse aqui, eu tomaria um stop, mas essa liquidez aqui, ela chama muita atenção. Ela tá muito perfeita para ser consumida, né? Uma LTA do varejo aqui, né? Muita galera comprando aqui, né? Comprando, deixando os stops aqui embaixo. Então tava lindo de ver isso aqui. Então uma liquidez, piscina de liquidez, ponto de interesse no 50%, drop, base drop, tudo tá então fluindo bem. Quando o preço faz a mitigação na nossa zona de oferta, supply de 15 minutos, eu tenho como uma entrada ou um flip ou uma mudança de caráter. Então, eu optei a primeira entrada por mudança de caráter. Mas eu vou explicar a minha mudança de caráter, como que eu faço, para que vocês treinem o olho de vocês, galera. Vamos lá. Vou pegar essas duas linhas. Uma linha eu chamo de high, outra linha eu chamo de low. Eu vou chamar aqui, pera aí, vai. Vou colocar em português, né? Topo. Fundo. Ó, vamos lá, hein? Presta atenção, reveja esse vídeo algumas vezes, que é uma parte da mudança de caráter que todo mundo tem dúvida, e vamos lá tentar ver se eu coloco na cabeça de vocês de uma vez por todas. Vamos colocar essa linha chamada de topo e fundo. Esta linha vai ser para estruturas internas. Não é estrutura externa, é uma estrutura interna. As estruturas externas, elas são marcadas entre lower high e lower low, certo? Aqui é a estrutura interna. Quando nós quebramos subestruturas aqui, ó. Eu não costumo marcar, eu já tenho, eu vejo no olho, mas seria isso daqui, ó. Isso aqui é uma quebra de subestrutura, galera, ó. Aqui tem outra quebra, subestrutura. Cadê? E aí você vai tentando fazer pontos de interesse e vai vendendo, né, nas zonas responsáveis pelas quebras. Dito isso, vamos lá na mudança de caráter. Quando o preço se aproximar no seu ponto de interesse, você vai fazer o seguinte: você vai marcar um topo e um fundo válido. Pode ser perto do seu ponto de interesse. Mas antes eu vou explicar uma coisa para vocês. Vocês vão fazer isso candle a candle, vela a vela. É chato de fazer? É. Mas o cérebro de vocês, quando vocês treinarem isso, vocês vão me agradecer muito. Vamos lá. Como que funciona a análise de candle a candle? Você vai fazer o seguinte. Vou tomar uma água aqui. Você vai pegar um fundo e pegar um topo.
Quando você vê, por exemplo, um candle de alta aqui, ó, uma vela azul, por exemplo, você vai pegar um fundo. Você escolheu esse candle aqui porque está próximo da zona de oferta. Você não conhece o seu topo ainda. Você vai conhecer o seu topo da estrutura interna quando o preço fazer uma coisa chamada recuo. Que é esse. Que é quando o primeiro candle faz um recuo. Né? Um recuo desse aqui. O que é esse recuo? É quando a vela ela fecha abaixo da vela anterior. Então esta vela azul fechou acima da anterior. Esta vela azul fechou acima do anterior. Opa, a vela preta, candle preto, fechou abaixo do candle anterior. Agora você vai conhecer o seu topo. Esse aqui é o recuo. Isso aqui é um pullback, né? Mas a gente chama de recuo porque o pullback é uma palavra muito, né? O pullback é uma coisa mais com mais pips, né? Pullback seria isso aqui, ó. Isso aqui é um pullback. Isso aqui é um pullback. Para ser mais simples, um recuo seria um candle só, como se fosse um mini pullback, então, vamos dizer assim, né? Beleza. O que o EURUSD fez? O que o preço fez? Para você fazer dessa forma aqui, para você ter uma mudança de caráter, do jeito que está aqui, a mudança de caráter seria aqui, ó. Se o preço consumisse este fundo aqui. Aqui seria a sua mudança de caráter até o momento. Beleza? Mudança de caráter, nós estamos falando de pavio. Certo? Se o preço consumiu com o pavio aqui abaixo, já é mudança de caráter. Então aqui o preço ainda não consumiu o seu fundo com o pavio, né? Então vamos esperar pelo menos ele fazer a mitigação e aí a gente vai analisar. Agora vem a parte mais confusa aí. Quando você conheceu o seu topo, que ele fez esse recuo, né? Esta vela aqui, ó. Esta vela aqui, ela quebrou esse seu topo. Quando a vela quebrar o seu topo, você vai marcar o seu novo fundo. E o seu novo fundo vai ser o último fundo válido que quebrou esse topo. Como que você vai fazer isso? Eu vou te ensinar já. Mas antes deixa eu deixar esse fundo aqui. Vou analisar candle a candle, né? Quando o preço fez esse recuo aqui, ele fez outro recuo. Então ele recuou até aqui, ó, esse fundo. E depois ele fez um candle de alta superior ao anterior. Essa próxima vela foi maior que a anterior. E depois nós temos outro recuo. Depois nós temos uma vela de alta. Depois nós temos uma vela de baixa, um inside. E depois nós temos a quebra do topo. Então nós temos isso daqui, ó. Prestem atenção. Isso aqui é muito importante. Ele caiu aqui, quebrou. Com uma análise candle a candle, eu vou ser bem agressivo nessa mudança de caráter. Eu preciso marcar o último fundo que quebrou esse topo aqui, ó. Então eu vou marcar esse aqui, ó. Vou marcar esse fundo aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Para ser bem agressivo. Então, qual que é o meu fundo? Vai ser esse inside aqui, ó. Esse vai ser o meu fundo. Beleza? Qual que é o meu topo, galera? O meu topo eu não conheço ainda. Eu vou conhecer o meu topo quando eu tiver o primeiro candle de recuo. Beleza? Esta vela quebrou o topo. Esta próxima vela foi maior que a anterior. Esta também. E finalmente eu tenho um novo recuo, que é esse aqui. Esse meu novo recuo, ele já fez a mitigação no pós de 15 minutos. Então aqui eu já ligo meu alerta e vou tentar bater uma ordem
na mudança de caráter se está no seu plano de trade, né? Agora nós conhecemos nosso topo. Beleza? Muitas pessoas já fariam a mudança de caráter aqui nesse fundo, ó. Tanto é que até o preço, né, respeitou. Se você pegasse uma vendinha aqui, ele até que respeitou, né? Aí você faria uma venda aqui. Com 2,3 pip de risco, contando spread, enfim. Vamos continuar. Porque aqui ainda não é minha mudança de caráter, ela pode ser mais agressiva. Então vamos lá. Lembra que eu falei que quando um novo topo, ele é quebrado com pavio, eu preciso atualizar o meu fundo? Olha só, preste atenção. Quando esse topo ele é quebrado com pavio, eu preciso atualizar o meu novo fundo. Então vamos analisar candle a candle, quem que é o meu novo fundo. O preço fez esse recuo. Onde está o primeiro pullback? Opa, o primeiro pullback, o primeiro recuo está nesse candle preto aqui, ó, porque ele fechou menor que o anterior. Ele fez isso aqui, ó. Fez isso aqui. Independente da cor do candle, sendo alta ou baixa, a gente está falando de preço. Nesse exato momento de mudança de caráter, a gente fala de preço. Então, conta pavio, conta vela, tanto faz se é a vela preta, a vela azul. O importante é você saber que isso aqui foi um recuo, que ele foi até aqui, né? Fez um recuo aqui, depois ele fechou acima, depois ele caiu de novo, e ele fez um novo fundo válido aqui, ó. Beleza. Mas nós precisamos ser mais agressivos na mudança de caráter. Então olha que interessante. O preço fez uns candles de alta aqui, ó. Ele fez esse último fundo, o próximo candle foi superior ao anterior. Esse próximo candle ele foi superior ao anterior e eu vou explicar por quê. Prestem atenção nessa parte. Como eu tinha dito, tanto faz se o candle for de alta ou de baixa, eu estou interessado no preço. Então esse candle aqui, ó, ele foi maior que o anterior por causa desse pavio. Tá vendo? Então eu não tenho recuo nessa parte. Foi apenas uma continuação no movimento. Vocês entenderam mais ou menos? É difícil, né? Ele fez isso daqui, ó. Deixa eu tentar ser mais preciso com o desenho. Fez isso aqui, ó. Eu não tenho isso daqui, ó. Tá vendo? Eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho aqui. Eu tenho um movimento só. E o que o preço fez em seguida? Fez outro recuo, porque o candle, esse inside fechou abaixo do anterior. E finalmente, esse candle azul fechou superior ao anterior? Fechou, beleza, validou. Esse candle azul, essa vela fechou maior que o anterior? Fechou. Contando o pavio também, né, claro. Esse doji fechou maior que o anterior? Contando o pavio? Fechou. Então, finalmente nós encerramos aqui o movimento. Que é esse topo aqui, ó. Então, esta vela azul quebrou o nosso topo. E qual que é a minha última zona, o meu último fundo válido para eu ser bem agressivo? Foi esse inside aqui, ó. Então você vai marcar aqui, esse fundo atualizado. Então, galera, finalmente aqui nós temos uma mudança de caráter agressiva, antecipando
essa mudança de caráter aqui que a maioria, que eu vi um monte, eu vi uma galera marcando aqui nessa região. Então você poderia ter sido mais agressivo entrando aqui nessa mudança de caráter e não nessa, porque aí eu vou explicar por quê. Qual que foi o ponto de interesse responsável por essa mudança de caráter aqui? Você poderia marcar esta sombra aqui, ó. Então eu vou marcar essa sombra. Marquei a sombra, você coloca aqui uma ordem de venda. Aqui deu 2 pips de stop, mais ou menos, aproximadamente, contando spread, né? Coloca uma gordurinha para cima. Eu não vejo problema em colocar aqui, ó, até mais ou menos 2.2, 2.5. Um tradezinho bem bacana. Então, efetivamente, aqui nós temos uma mudança de caráter bem agressiva, bem analisando candle a candle. Aí você pode mudar o nome. E aqui você bateria uma venda. Nesse ponto aqui, ó. Baixo risco, né? Um retorno bem bacana. Poderia ter saído até o pool de liquidez aqui, ó. E eu saí um pouco para baixo. Eu queria fazer um scalp mesmo, bem rápido. Porque eu tinha que sair de casa hoje. Tá vendo, ó? Por mais que você levaria um stop aqui, vamos supor, esse pool de liquidez chamou muito minha atenção. Porque ele precisa consumir pelo menos essa liquidez para subir ou cair de vez. Beleza. Essa foi a minha visão de mudança de caráter. Espero que vocês treinem o olho de vocês. Ficou bem bacana, né? Eu comecei a treinar dessa forma porque como eu opero em segundos há bastante tempo, aí tô treinando aí, eu passei a usar essa técnica para que o meu cérebro pegue mais rápido, né? Ele memoriza mais rápido. Tanto é que às vezes eu vejo em um minuto esse padrão acontecer de verdade. Eu já pego muito rápido. Eu bato o olho e já sei onde está a mudança de caráter. Porque eu estou treinando o olho, né? Por isso que eu peço que vocês façam backtest e façam dessa forma, candle a candle, para que vocês se acostumem. Beleza? Então, você antecipou a mudança de caráter. Muitas pessoas pegaram aqui, ó, a mudança de caráter, mais conservadora, tudo bem, não vejo problema nenhum. E entrou aqui, ó. Entrou nessa venda aqui também. Supply 1 minuto. Não vejo problema nenhum. Mas o bacana é que com uma análise um pouco agressiva, uma análise de candle a candle, um pouquinho mais técnico, você poderia se antecipar e pegar daqui, ó. Percebe que você pegou no PIP praticamente, pegou uma zona muito, muito premium da mudança de caráter. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do meu vídeo, né? Meu primeiro vídeo no YouTube, hein? Compartilhem com os amigos, sigam a gente no Instagram, Fractal Coin. Eu tenho uma mentoria no qual eu tenho alguns alunos que têm tido muito retorno, a galera tem gostado bastante. Quem quiser é só chamar no privado. E é isso. Tamo junto, galera. Forte abraço.